sempre tive uma relação bem próxima com a minha família. Não só a que vive junto comigo, mas toda a família em si. Principalmente a do meu lado materno, que sempre morou bem perto de mim. Então eu e os meus primos crescemos juntos. Vimos uma relação fraterna muito boa com a minha mãe e os meus tios, avós que sempre estiveram por perto, e principalmente pais que sempre foram muito amorosos. Tanto comigo e a minha irmã, quanto um com o outro. Ou seja, eu tenho uma família nuclear. Igual os Incas e os Aztecas. E eu não tô aqui pra falar que só por causa disso ela é perfeita. Até porque nenhuma é. E é muita presunção pensar isso num país que até ano passado 800 mil brasileiros não tinham o nome do genitor na certidão de nascimento. Eu só tô aqui pra falar como é bizarro que famílias do mesmo modelo podem ser tão diferentes. Lembrando também que em alguns momentos eu vou falar sobre experiências minhas e como eu vejo e me porto diante delas. Então se for diferente pra você, lembre que família não é tudo igual. E muito raramente as experiências que você tira de uma situação, outra pessoa vai fazer a mesma coisa. Eu e a minha irmã, a gente sempre foi próxima, mas conforme os anos se passaram, a gente criou um laço extremamente profundo, ao ponto de, se ela for pra terra do pé junto, eu acordo ela só pra ela me desviver e irmos juntas. Eu vou com você! Eu vou com você! E quando eu comecei a ter mais amigos, lá quando eu tava no ensino médio, muita gente via a nossa relação e achava esquisito, ou até falavam que não ia durar essa parceria. Corta pra ela prestes a casar e chorando porque não vai dividir mais quarto comigo! Mas enfim. A gente começou a prestar mais atenção às famílias ao redor da gente e como isso moldava a nossa visão e a visão das crianças. No caso, como eu tinha comentado no começo, a minha família materna sempre nutriu um laço fraterno muito profundo, como é o caso da minha mãe e a minha tia mais velha, que como eu, minha irmã e meus primos estudamos todos na mesma escola, a gente voltava pra casa tudo no mesmo carro e ficava a maioria das tardes juntos também. Então a gente via muito da relação das duas e como elas sempre se respeitaram e se amaram muito, e automaticamente ensinaram tanto a gente quanto as minhas primas a termos uma boa relação entre si. Mas conforme a gente foi crescendo, a gente percebeu que essa era uma das melhores estratégias que elas poderiam fazer sem nem perceberem, porque a gente também, sem nem perceber, seguíamos os passos para termos boas relações com os nossos irmãos. E consequentemente, entre nós também, como é o caso meu e do meu primo, que a gente por muito tempo foi basicamente o inicial motivo dos fios brancos na cabeça das nossas mães. Caso queiram saber, o primeiro vídeo do canal é justamente uma dessas histórias. Não é o melhor vídeo de todos, mas a história pelo menos é boa. Continuando, conforme a gente foi crescendo, começamos a perceber como as nossas famílias eram diferentes de outras. Eu, pelo menos, ainda me lembro de quando tinha 9 anos, eu fui fazer um trabalho na casa de um coleguinha, e enquanto a gente tava lá, ele comentou que era adotado. Eu lembro de ter ficado muito confusa. Pra mim, naquela época, isso era coisa do filme da Matilda. E acho que esse foi o primeiro contato que eu tive com um tipo de família que era nuclear, mas era tão diferente da minha. E conforme eu fui crescendo, eu vi outras famílias tão diferentes quanto. Comecei a ver crianças que tinham pais divorciados, que só tinham a mãe, que moravam com a madrasta ou o padrasto, que tinham 2 pais do mesmo gênero. Embora esse fosse mais difícil, porque os diretores da minha escola eram evangélicos, então... E conforme eu fui aprendendo isso, eu também fui aprendendo que nem todo mundo tinha os mesmos ensinamentos ou oportunidades que eu. Mas qual é o ponto que eu quero chegar com tudo isso? Eu quero te mostrar que as famílias de outras pessoas podem te marcar tanto quanto a sua própria. Mas eu não tô falando da família em si, mas outra pessoa de outra família. Ou seja, o resultado da criação. Eu vou dar um exemplo disso. Eu e a minha irmã temos um amigo em comum. E essa pessoa e o irmão simplesmente se odeiam. Eles são o completo oposto de nós duas, mas quando a gente se aprofunda um pouco na família, a gente percebe que tanto a criação, quanto talvez um pouco da cultura, acabou criando um tipo de rivalidade entre os dois. Um sempre queria superar o outro, ganhar o favor dos pais. E eu e a minha irmã achávamos que isso era bem raro. Até descobrirmos que, nas nossas bolhas sociais, quem era a exceção era nós duas. Até hoje eu fico em choque que existem pessoas que odeiam outras pessoas que dividiram o útero. Mas a gente também percebeu que esse nosso amigo, ele tinha muito mais consciência social e noção de intriga do que nós duas. E isso é verdade. Tem um estudo na Universidade de Cambridge que analisou que irmãos, principalmente os mais novos, que tinham rivalidade entre si, tinham a fala e pensamento crítico desenvolvidos mais cedo. Principalmente por competir pela atenção dos pais. Porém, também tem estudos que comprovam que pessoas que têm boas relações com os irmãos têm menos chances de desenvolver depressão e ansiedade em níveis severos e ajudam a lidar com casos adversos dentro da família. Mas, pra felicidade dos filhos únicos, nem só de intrigas fraternais o mundo é feito, né, Devil May Cry? Tá achando que é só isso que molda uma pessoa, né? Vamos agora falar do pilar principal, a primeira referência das nossas vidas, os pais. Não importa qual seja, mas em um país com muita ausência parental,
principalmente a paterna, às vezes pode ser meio complicado de se falar sobre isso. Muitas situações com pais podem trazer ensinamentos ou sequelas pra vida toda. E eu não tô falando que só porque alguém não tem pai, ela automaticamente nasce traumatizada. Se fosse assim, eu seria a pessoa mais saudável do mundo. Mas sim como as relações familiares se chocam com o que acontece na sociedade e como isso afeta tanto os pais quanto a criança. Afinal, a maioria dos casos de abandono parental acontecem em regiões de baixa renda, em alguns casos de alta criminalidade. Então, muitos pais solos, para manterem os lares, eles precisam trabalhar cargas horárias muito abusivas para complementar a renda de casa. E não tem muito tempo para ficarem com as crianças, o que acaba criando em algumas um sentimento de abandono. Eu digo isso sobre pais solos, mas tem famílias nucleares que também passam por isso, viu? E como isso entra na minha grande teoria? Como isso molda você? Você já teve aquele momento em que quem cuida de você disse: por que você não pode ser como aquela pessoa? Ou queria que a nossa família fosse igual a deles? Ou em casos muito mais cruéis, o famoso: queria que fulano fosse meu filho ao invés de você. Se você já ouviu isso, eu te pergunto: você ainda se lembra do que você sentiu quando ouviu isso? Pois saiba que mesmo que você não perceba, está sendo marcado por outra família, pois nesse momento ocorre uma comparação entre elas, que podem criar feridas profundas tanto na criança quanto nos pais e criar rivalidade entre as crianças. E isso pode piorar se for dentro da própria família, como os casos dos irmãos que eu comentei mais cedo. Mas também não vamos jogar todos os problemas do mundo em cima dos pais, né? Na maioria dos casos, os pais também fazem isso inconscientemente, porque muito provavelmente eles também estão se cobrando. E isso fica muito mais fácil com o avanço da internet, onde rola muita comparação com as redes sociais. Mas agora uma pergunta muito séria pros pais. Vocês querem mesmo se comparar com, sei lá, a Virgínia? Por que vocês se odeiam? Mas não esqueçam também que apesar de muitos casos como esse serem feitos inconscientemente, existem sim casos onde os pais podem fazer isso propositalmente para manter o controle sobre a criança através de medo e ansiedade, que são casos muito frequentes em famílias narcisistas. E só pra deixar claro, se tu faz isso, eu espero que o diabo amasse o pão e te coma. Enfim, a conclusão disso tudo é: tudo e todos te influenciam. Não só a sua família, mesmo que ela seja a via principal. Os efeitos externos são vistos com frequência durante a vida, principalmente na adolescência, que é quando tudo vai pra cucuia. E a gente percebe que o que achávamos ser a grande verdade da educação parental nem sempre é perfeita e é cheia de erro, independente do seu estilo familiar, mas que não é motivo pra julgarmos nem os pais, nem a criança por isso. E que a comunicação entre os dois é mais do que necessária pra se ter uma relação harmoniosa pelas duas vias. E eu mesma admito que eu demorei pra entender isso com meu próprio pai, porque mesmo que a comparação nunca tenha sido algo frequente em casa, houve sim situações que me fizeram perceber que a comunicação foi necessária e não aconteceu por teimosia de ambos. Mas nunca é tarde pra tentar mudar isso. E eu te digo, se eu e o meu pai, que somos dois cabeças duras, conseguimos, pra você vai ser fichinha, mas só se vocês quiserem. E pra finalizar bonito, desculpa os militantes chatos, mas eu amo meu pai. Ai, ai, ter pai é bom demais. Se tiver gostado, dá um like, se inscreve pra ver mais. Eu às vezes faço piada também. Não digo se são boas, mas eu faço. E vira membro também se quiser. Isso ajudaria muito essa proletária que só quer viver de desenhinhos que se mexem. Eu vejo você nos próximos vídeos e tchau, tchau.